Graças, paz, amada Igreja do Senhor Jesus. O tema da nossa meditação, da nossa mensagem é não recue. Está lá em Hebreus 10, 38. E eu gostaria de pedir aos irmãos que depois meditassem no texto de Hebreu a partir do versículo 19, que o apóstolo Paulo, ele fala da perseverança. Hoje nós vamos nos deter a Hebreus 10, 38, que diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que diz a palavra: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês sabiam que Deus não tem prazer naquele que recua? Que é o texto que diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Vocês sabem qual é o significado da palavra recuar? Segundo o dicionário Aurélio, andar para trás, retroceder, dar marcha ré, perder terreno, retirar-se, falando-se relacionado às tropas, desistir de um propósito, fugir a um compromisso, mudar de ideia, acovardar-se, fugir. Recuar tem essa tradução todinha aí. Queridos, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu lembrei, né, das tropas, lembrei da questão de um momento que eu passei esses dias, e alguém disse para mim, deu uma notícia muito ruim, e me abalou muito. E naquele momento eu, fiquei na minha, não disse nada, mas depois que a pessoa saiu, eu comecei a chorar. Não tinha lágrimas, não tinha palavras para dizer. E eu falei para Deus. No momento que a voz surgiu, eu disse para Deus que perseverança é o que me define. Eu sou fruto de alguém que perseverou por mim. Eu sou fruto de pessoas que não desistiram de mim. E sempre falo e vou continuar repetindo aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos meus bispos, porque eu sou fruto da perseverança e de que eles nunca desistiram de mim. Já deu muito trabalho mesmo. Mas nós não devemos, de forma alguma, desistir, nem recuar. E quando eu enviei o tema para Douglas, eu mandei já a foto do exército. Por quê? O exército, ele só desiste quando o próprio capitão dá a ordem para desistir. Um exército jamais recua de uma batalha se o capitão não der a ordem para ele recuar. Eu amo filmes de guerra, amo a história que começa lá de Josué, sobre as guerras, sobre as batalhas, porque não desiste. Os guerreiros, os capitões, eles só recuam, só dá uma ordem para o seu exército de recuar, se o capitão falar ali, ó, recue, para, senão continua. Eu assisti um dia desse, acho que foi no ano de 79 ou de 89 que aconteceu isso nos Estados Unidos. Um grupo de bombeiros ambientalistas que teve uma mata, que teve um fogo, e fogo, eles tinham que combater com fogo, todos cristãos. E se eles não combatessem aquele fogo, a tragédia poderia ser pior. E eles oraram antes de sair, e eles deitaram na mata, eles combateram, eles sabiam que a vida deles ali estava nas mãos de Deus, eles poderiam sobreviver ou não. E eles colocaram uma capa, após eles combaterem um fogo com fogo, nenhum sobreviveu. Mas eles sabiam que eles estavam ali, que eles não poderiam desistir.
que eles não poderiam recuar. E eles orando, eles tinham uma missão. Eles ouviram a voz de Deus para não recuar. O filme é lindo, eu só esqueci o nome. Sou esquecida para nome de filme. Mas muitas vezes você pode estar se perguntando, em quem eu estou recuando? Como eu estou recuando? De que maneira eu estou recuando? Você recua, você retrocede quando você deixa de crer nas promessas de Deus. Quando você ouve vozes que não é a voz de Deus para a sua vida. Você retrocede, você recua quando você desiste da sua família. Quando você desiste dos seus filhos. Quando você desiste de fazer a vontade de Deus para agradar o homem. Você recua, querido. Quando muitas vezes você deixa de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração e você vai fazer pela força do que você acredita. Você retrocede quando você se distrai, quando você perde o foco, quando você dá lugar ao pecado. Pecado, nós pecamos todo dia, a Bíblia diz que ai daquele que diz não ter pecado. Mas a Bíblia também fala, examine, pois, o homem a si mesmo. E nós precisamos nos examinar. Nós precisamos, amado, estar todos os dias nos examinando. Pedindo perdão, se humilhando, abrindo o nosso coração diante de Deus. Quando o texto, lá no início, em Hebreus, no 19, ele vai falar sobre isso. Sobre abrirmos o nosso coração diante de Deus. Você retrocede quando você não libera perdão para você mesmo. Que você fica se culpando dos erros do seu passado até hoje. Quando você não perdoa. Muitas vezes, no passado, continua atormentando e você retrocede. Sabe aquelas pessoas que dão um passo à frente e 4 atrás? Estão retrocedendo na palavra de Deus. Você retrocede quando murmura, quando você quer voltar atrás. Você retrocede que quando você pensa que recomeçar não é mais uma opção. Então nós precisamos, a Bíblia diz, olha lá onde você caiu. Levanta, continua. E muitas vezes você cai e continua ali prostrado. Você retrocedeu. E tem retrocedido. Então, essa palavra de Hebreus, ela fala, Deus não se agrada naqueles que recuam. O povo de Israel, eles caminharam em direção a Canaã. Passaram 40 anos no deserto, desejando voltar a comer as cebolas do Egito. Por quê? Porque murmuravam. Era o tempo todo em murmuração. Eles deixavam de agradecer, de prosseguir, tendo o maná do céu, para murmurar, para reclamar o tempo todo. Muitas vezes, querido, o deserto é só de uma passagem. Mas muitos morrem no deserto e permanecem no deserto, estão no deserto até hoje, porque murmuram. Porque desejam voltar ao Egito, para estar comendo as cebolas do Egito. E deixam de acreditar nas promessas de Canaã. Deixam de acreditar no maná do céu, no maná que vem do alto. Então nós precisamos, querido, buscar estar sempre avante. Sempre avante, a lembrar de um exército. Nós somos o exército de Deus. Nós somos o povo de Deus. O nosso alvo é Cristo. E enquanto o Senhor está no comando, porque o Senhor é soberano, nada fugiu do comando dele, nós seguimos em frente. Nós continuamos perseverando. Nós continuamos marchando. Nós continuamos lutando. Os desafios que muitas vezes ele vem, pode fazer com que você recue. Mas nós nunca vamos recuar, querido. Se nós temos uma promessa de Deus, se nós temos um compromisso com Deus, nós não recuamos.
Muitos que já está calejado e experimentado de muitas lutas, de muitas coisas, ele não recua, ele continua. No momento em que eu apenas chorava, porque a voz ela não saía, o Senhor me deu essa palavra. Olha as tempestades que você já passou. Isso são apenas pingo de chuva. Reflita nas tempestades que você já passou. Eu e você já passamos por muitas tempestades. Muitas. E o Senhor nos deu vitória em cada uma delas. Hoje é um pingo de chuva. Porque nós temos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, à nossa frente e ao nosso favor. Então, se você já sobreviveu, se nós já sobrevivemos a muitas tempestades, por que, no momento em que vem os pinguinhos de chuva, nós vamos recuar? E o Senhor me trouxe à memória que há 22 anos atrás, quando eu passei uma das maiores tempestades da minha vida, que foi que o médico falou para mim, vai ter que escolher entre a mãe e o filho. Porque eu tive pré-eclâmpsia na gravidez, pressão muito alta. E eu disse para ele, não vai escolher nenhum, vai sobreviver os dois. Os dois, doutor, vai sobreviver. Ele, mas tinha que fazer uma opção. Eu falei, não, a boa opção é os dois. Eu não desisto da promessa de Deus na minha vida. E meu filho está aí, jovem, saudável, com 22 anos. É 22 ou 23, né? Porque é a memória da mãe. Mas o Senhor me fez lembrar de uma das maiores tempestades, foi essa. Então, hoje é apenas um pingo de chuva na minha vida, na sua. E nós não devemos recuar. Mesmo que existem momentos na nossa vida que façam com que a gente opte, ou fique estagnado, ou fique paralisado, olhando se vai passar ou se você vai voltar. Mas você precisa declarar a vitória sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que você empreendeu, aquilo que você está empreendendo. As palavras da gente, querido, têm poder. E nós precisamos a declarar. Assim como nós declaramos, assim como os querubins declaram, santo, santo, santo é o Senhor. Nós precisamos declarar na nossa vida, no nosso dia, todas as manhãs, porque as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, ela se renova todas as manhãs. Que a nossa vitória, a nossa confiança, não estão em pessoas, não estão em coisas, está em Deus. É Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos renova, é Ele que nos restaura. Então, nós precisamos ter essa confiança em Deus. Possa ser que hoje você esteja vivendo um momento difícil, de muitas dúvidas. E de vez em quando, queridos, somos humanos. É normal esmorecermos, desanimarmos. O que nós não podemos fazer é recuar. Mas se você entrou na batalha, na qual Deus permitiu que você esteja nessa batalha, confie. Se o Senhor permitiu você estar em uma batalha, pode confiar que você vai sair mais do que vencedor dessa batalha. Porque nós temos o Senhor como nosso capitão. Nós temos o Senhor como Rei dos Reis. E se Deus permitiu, não desanime, continue perseverando, continue insistindo. E Deus se alegra, queridos, quando nós insistimos, quando nós não recuamos, quando nós não desistimos. Quando muitas vezes nós nos dobramos, e mesmo que palavras não saiam da nossa boca, mas nós estamos ali com a nossa confiança, com a nossa fé no Senhor Jesus, Ele se alegra, porque nós sabemos que Ele se alegra, porque a palavra dele diz que Ele se entristece quando um cristão se retrocede. Não retroceda.
Continue insistindo. Está difícil? Continue perseverando. Está impossível para você? Para Deus nada é impossível. Continue insistindo. Ah, mas está difícil porque você não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei. Assim como vocês não sabem o que eu passo, só eu e Deus sabe. Mas nós continuamos perseverando. Nós continuamos insistindo, nós continuamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes nós passamos por lutas, por batalhas, e andamos tão cabisbaixo, tão entristecidos. Parece que é para mostrar para as pessoas que nós estamos em guerra, que nós estamos em luta. Não, querido, nós precisamos sacudir a poeira, precisamos crer na palavra onde diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem que chorar, tem que se estressar, abre o coração para o Senhor. Se derrame diante do altar do Senhor. O choro, ele dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Levantando-se dali, você sacode a poeira, coloca o seu maior sorriso. Porque é assim que nós devemos fazer. E perseverar. Insistir. Tem uma amiga minha que ela sempre nos acompanha online. E esses dias, depois do culto, na quarta-feira, ela mandou mensagem. Ela queria saber qual é o segredo que você na Cirlândia nunca está triste. Ela trabalhou comigo muitos anos. Aí eu falei para ela, o segredo é Jesus Cristo. E eu estava aqui fazendo as coisas, vou lá, assisto um pouquinho, mas deixo ligado, fico ouvindo. Ela, já acompanhei você em tantas lutas e sempre vejo um colega meu esses dias na escola, chega, eu dou bom dia, já chega assim, bom dia. E aí ele falou bem assim, você não tem problema? Eu falei, tenho, mas eu chegar chorando, você vai resolver o meu problema? Desculpa a resposta, mas é assim. Não, as coisas eu conto para Deus, eu confio em Deus. Né? Para minha pastora também, né? Para minha bispa. Então, a gente precisa ter essa alegria, a gente precisa ter essa alegria renovada no Senhor. A gente precisa continuar perseverando. Ainda que um diagnóstico médico venha nos desanimar. Ainda que o médico fale, olha, você tem poucos dias de vida, creia. O diagnóstico do médico não é o diagnóstico de Deus. Antes que a ciência existisse, Deus já existia. Mulheres, nós somos fortes. Não ofendendo os homens, me perdoe, mas vou falar um negócio direcionado para as mulheres aqui, nós somos fortes. Se nós lermos a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, sempre tem uma mulher ali, forte, como Débora, como Lídia, mulheres como Ana, mulheres como Ruth, mulheres como Raquel, mulheres que não se deixaram se vencer, não recuou como Esté. Esté, mesmo sabendo que ela indo diante do rei, aquele cajado do rei não poderia se levantar para ela, mas ela foi. Então nós somos fortes. Uma mulher que consegue gerar dentro de si um ser. E a dor de parto, queridos, não é brincadeira. E você consegue dar vida a outro ser. Somos fortes. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista das promessas de Deus pela sua vida. As mulheres que aqui estão, que os maridos não fazem parte ainda, continue perseverando. Não recue. Continue insistindo. A promessa de Deus é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que meditação linda o Senhor hoje pela manhã, né? O bispo colocou lá, usando a vida do bispo, sobre família. Família, queridos, nasceu no coração de Deus. Hoje chega um irmão meu de viagem, que eu já contei o testemunho dele aqui. Meu irmão já me deu muito trabalho. Eu falo porque eu tenho ele, é o caçula. E só quem ia na escola, só quem ia resolver as coisas dele era eu. E meu irmão, ele se envolveu com droga, chegou a um ponto dele viver dependente de crack. Eu levava ele para tudo quanto era centro de recuperação. Mas nunca desisti de orar por ele. Nunca recuei nas minhas orações pela vida dele. Enquanto eu podia,
levar ele, enquanto eu podia, tinha esperança. O último centro que ele passou foi do pastor Isidoro, lá próximo a Salvador. E um dia, queridos, meu irmão aprontou tanto que as pessoas iam botar fogo nele vivo. Ele ali lembrou de uma oração que eu tinha feito por ele um dia, e ele falou: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, assim como minha irmã tem orado por mim, e nunca mais vou me desviar. Na mesma hora, o pastor Isidoro estava em casa, e Deus falou ao coração dele que ele fosse urgentemente no centro de recuperação. E ele chegou lá, as pessoas tinham colocado ele amarrado na cadeira, ligado com enchido de gasolina, tipo um pavio. O pastor chegou na hora. Meu irmão é um milagre de Deus. Está aí, chegando hoje, não desistiu, constituiu família, se libertou das drogas. Isso que ele se libertou tem mais de 7 anos. Liberto de drogas, constituiu família. Hoje está trazendo o mais novo membro da família para a gente conhecer, porque o sonho dele era ser pai, e o bebezinho está com 3 meses. Então, queridos, a gente não precisa desistir nem recuar. Por mais que, muitas vezes, alguém falasse: é impossível, é besteira, ele não tem jeito. Eu sempre criei na palavra de Deus, que a misericórdia de Deus sobre a vida do ser humano, ela vai até o último segundo. As misericórdias do Senhor sobre a vida do ser humano, sobre a minha vida e sobre a você, ela vai até o último milésimo de segundo. Basta uma decisão nossa, basta um posicionamento nosso, basta que nós nos posicionemos e que nós não recuemos. E para finalizarmos, Romanos 8:11, ele faz lembrar que o Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré, dentre os mortos, habita em mim e habita em você. Ele nos dará força para vencer todas as armadilhas de nosso adversário e vivermos um propósito em Deus. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que vive em nós, em cada um de nós. Então, Ele nos dará vitória, e nós viveremos o propósito de Deus até chegarmos à eternidade. O nosso alvo é Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu dia. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido. Assim, ó Pai, quando o Senhor colocou, ó Deus querido, essa palavra no meu coração, Senhor, e trouxe, ó Deus querido, à minha memória, Senhor, tantas tempestades, e que hoje são pingos de chuva. Ó Pai querido, que o Senhor traga a memória, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor. Que esses pingos de chuva, Deus, não fará recuar, não faremos, Senhor, não fará nos desistirmos de Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus querido, a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está em casa, ó Pai querido, de cada irmão que vai nos assistir depois, aqueles, ó Deus querido, que por alguma razão recuou, que nessa manhã, ó Deus querido, tenha ânimo em seu coração, Senhor, para continuar, para se levantar e para seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Amém.